Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o capitalismo, em várias vertentes. Vamos ver sobre o capitalismo, o espaço geográfico, a evolução do capitalismo, quais são os tipos de capitalismo, suas características, em que época ocorreu, dentre outros contextos que nós vamos ver dentro desse conteúdo. Para que vocês possam acompanhar esse conteúdo, vocês vão vê-lo no capítulo 1 do livro didático de Geografia. O capitalismo é um sistema econômico que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. As características centrais do capitalismo incluem, além da propriedade privada, a acumulação de capital, trabalho assalariado, a troca voluntária e um sistema de preços e de mercados bem competitivos. O capitalismo ele pode ser classificado como capitalismo comercial, são as divisões do capitalismo: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. O informacional é o que nós vivemos na atualidade. Ou seja, a comercialização. Por isso, o capitalismo ele é um sistema socioeconômico em que os meios de produção, ou seja, terras, máquinas, fábricas, equipamentos, etc., são de propriedade privada, ou seja, tem um ou mais donos. Nesse sistema do capitalismo, o elemento central da economia é o capital. O capital ele é entendido como todo bem ou recurso suscetível de ser aplicado no processo produtivo com o objetivo de gerar lucro. O dinheiro também é considerado capital, pois é com o dinheiro é possível adquirir qualquer elemento necessário para a produção, como matéria-prima, ferramentas, tecnologia, mão de obra. O capitalismo, com exceção de alguns casos, a produção se destina ao mercado, ou seja, à comercialização. Por isso, podemos dizer que os países capitalistas adotam a economia de mercado, a qual comanda a produção, a circulação e o consumo de produtos e serviços, ou seja, as mercadorias. Para produzir e comercializar as mercadorias, os proprietários, que também são chamados de capitalistas, contratam empregados, que vendem a sua força de trabalho em troca de quê? De salário. Até o início do século XX, por aí assim, a sociedade capitalista era composta basicamente por duas classes sociais apenas, que era a burguesia e o proletariado. A burguesia eram os que tinham os meios de produção e o proletariado era a classe social formada pelos trabalhadores em geral. Então, eram só essas duas classes sociais que tinham aí nessa época, até por aí no início do século XX. Mas com o passar do tempo, muitas transformações econômicas vieram acontecendo, tanto transformações econômicas como tecnológicas e sociais. Elas têm trazido elementos novos à sociedade capitalista. Então, a sociedade deixou de ser dividida em apenas burguesia e proletariado e passou a adotar outras, outros tipos de classes sociais. Então, hoje, a sociedade capitalista se tornou bem mais complexa do que naquela época. Dentre as principais características do sistema capitalista, podemos citar algumas, como quase tudo o que é produzido no sistema capitalista é destinado à venda, ou seja, ao mercado, com o propósito de gerar lucro. O trabalhador recebe um salário
em troca do seu trabalho. O capitalista ou o empresário pode admitir e pode demitir os trabalhadores, pois ele é o dono dos meios de produção e é o responsável pelo empreendimento. As relações de negócios no sistema capitalista, elas são monetizadas. O que é monetizada? Elas são feitas em moeda, em dinheiro. A primeira divisão do capitalismo que nós vamos ver é o capitalismo comercial. A transição do feudalismo para o capitalismo foi uma transição bem lenta, foi bem desigual, tanto no espaço quanto no tempo. Foi muito tempo para que esse sistema fosse implantado, fosse trabalhado. Então, antes do capitalismo, era feudalismo. Como que funcionava o feudalismo? Funcionava da seguinte forma: o feudalismo era uma organização econômica, política e social e cultural que ela se baseava na posse de terras. Isso dominou a Europa Ocidental durante toda a Idade Média. O feudalismo teve origem lá no século V, com a crise do Império Romano, por causa da insegurança gerada pela invasão dos povos nórdicos. Vocês devem ter estudado esse conteúdo lá no nono ano, nós vamos dar só uma pincelada aqui nele, porque vocês já viram esse conteúdo. Se alguém tiver aí alguma dúvida, pesquisa sobre o assunto mais aprofundado, para que vocês possam entender essa evolução aí do capitalismo também. Então, na sociedade feudal, ela era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas sociais. As três camadas sociais que compunham o feudalismo eram a nobreza, o clero e os servos. A nobreza era o topo da hierarquia social, onde estava o rei, onde concentrava pouco poder político, porque ele era dividido entre ele e os senhores feudais. E o clero era a igreja, o clero se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois os proprietários eram proprietários de vastas extensões de terra. Então, o clero também tinha, além da nobreza, eles eram eles tinham muitas terras, tinham muitas posses. E era composta também pelos servos. Os servos eram os trabalhadores da sociedade feudal, onde estavam fundamentados na servidão. Os trabalhadores eles eram presos a terras e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos até os serviços. Sobre as características do capitalismo, nós podemos dizer que a economia no sistema capitalista ela funcionava de acordo com a visão mercantilista, marcada pela intervenção governamental nas relações comerciais, nas quais a riqueza e o poder eram medidos pela quantidade de ouro, prata e outros metais preciosos que cada reino possuía. Esse processo foi chamado de metalismo. O mercantilismo teve um papel essencial no desenvolvimento do capitalismo, pois possibilitou o acúmulo de capitais pela burguesia, o que mais tarde foi fundamental para a Revolução Industrial, evento que marcou uma nova fase no desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo comercial ele se estendeu do século XVI ao século XVIII e foi marcado pela expansão marítima das das então potências da época, que eram Portugal, a Espanha, a Inglaterra, França e Holanda, também chamados de Países Baixos. Durante o capitalismo comercial, não apenas produtos eram comercializados,
uma das atividades mais rentáveis foi o tráfico de pessoas escravizadas. Eram em sua maioria capturadas do continente africano, eram transportados por navios negreiros e vendidos na América para trabalhar, sobretudo nas regiões economicamente dinâmicas, em substituição ao trabalho compulsório dos nativos. Os nativos eram os índios. Na América, os indivíduos escravizados pertenciam àqueles que os compravam, como se fosse uma mercadoria. O comércio de escravos era uma atividade muito lucrativa e os traficantes tornavam-se pessoas muito influentes na sociedade naquela época. De acordo com alguns estudiosos, a alta lucratividade desse comércio retardou a abolição do trabalho escravo no Brasil. Porque tentavam, mas o lucro era tão alto que acabou não dando certo, não conseguindo a abolição dos escravos por causa da alta renda que esses comerciantes tinham com a venda de pessoas, com o escravo. O capitalismo industrial é uma nova fase desse sistema econômico, que surge em meio a um processo de revoluções políticas e tecnológicas na segunda metade do século XVIII. Com essa nova fase é superado o capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, que surgiu em fins do século XIV e vigorou até então. Muitos fatores econômicos, sociais e políticos contribuíram para o desenvolvimento dessa nova fase do capitalismo. Na economia, o grande impacto foi trazido pelas transformações nas técnicas e nos meios de produção. As máquinas passaram a ser utilizadas em larga escala, tornando ultrapassados os métodos de produção anteriores, que eram artesanais. Então, deixou-se o processo artesanal de produção e passou, então, para o processo de usar máquinas, ou seja, da indústria. Esse processo ficou conhecido como Revolução Industrial e teve início na Inglaterra. Dentre as principais características do capitalismo industrial, podemos citar a invenção da máquina a vapor e de outras máquinas que tornaram a produção mais rápida, o que permitiu fabricar uma grande quantidade de produtos em menos tempo. Daí surgiram as fábricas, que são como a gente conhece hoje, né? A outra característica é a criação de novas formas de organizar os trabalhos nas fábricas, dividindo as tarefas para aumentar a produção. Cada trabalhador se especializava em determinada tarefa, o que tornava mais rápida e eficiente a fabricação de um produto, porque assim, com a substituição da manufatura, ou seja, pelo artesanal, substituído pelas máquinas a vapor, iniciava nas indústrias têxteis da Inglaterra. Imprimiu-se assim um novo ritmo à produção de mercadorias. O trabalhador que antes produzia sua mercadoria individualmente e de modo artesanal, agora era parte das linhas de produção, nas quais se reuniam as centenas de outros trabalhadores, de outros operários, que se tornaram assalariados. No capitalismo industrial, as transformações sociais e econômicas ocorridas nesse período foram tão intensas que representavam uma verdadeira revolução, que ficou conhecida como Primeira Revolução Industrial. Essa ocorreu na Inglaterra entre meados do século XVIII e metade do século XIX, marcando a segunda grande fase do capitalismo. Nessa época, o capitalismo florescia na forma de pequenas e numerosas empresas que competiam por uma fatiazinha do mercado, sem que o Estado interferisse na economia, ou seja, não tinha interferência do Estado.
Nessa fase, também denominada capitalismo liberal ou concorrencial, o que predominava a doutrina de Adam Smith. O funcionamento da economia industrial baseava-se nas ideias que constituíram um sistema filosófico chamado de liberalismo. Essas ideias surgiram juntamente com a Revolução Industrial, no final do século XVIII. Na economia, o Adam Smith foi um dos principais teóricos. Ele defendia a não intervenção do Estado na economia, tal como acontecia na época do mercantilismo, ou seja, do capitalismo comercial. Segundo Smith, o jogo econômico era regido pela lei da oferta e da procura. Dentro dessa lógica, ninguém, particularmente o Estado, deveria interferir no mercado, onde vigora uma competição em que os mais capazes obterão melhores resultados. Esse modelo de capitalismo começou a se desenvolver a partir da década de 1760, quando a Inglaterra viveu a primeira Revolução Industrial. O que marca essa fase é a invenção do tear mecânico, da máquina a vapor e o uso do carvão e do ferro. Essas são as características da indústria têxtil, que ela empregou os camponeses forçados a deixar o campo pela falta de trabalho. Desde então, eles passaram a compor a população das grandes cidades. Durante o século XIX, houve uma grande expansão do capitalismo industrial. A expansão aconteceu principalmente na África. Foi basicamente econômica e ocorreu por meio do estabelecimento de empresas de mineração e companhias de comércio, também da concessão de empréstimos de bancos e etc. Vale lembrar que a expansão do capitalismo industrial não foi pacífica. Países e povos africanos e asiáticos resistiram à presença de empresas e de estrangeiros. O capitalismo financeiro, também chamado de capitalismo monopolista, foi marcado por inúmeras invenções tecnológicas, como o rádio e o telefone. Além disso, nessa nova fase do capitalismo, as economias na Europa e nos Estados Unidos registraram um grande crescimento e possibilitaram o surgimento de muitas corporações. Assim, a segunda revolução industrial marca um período de grandes transformações nas cidades e também no cotidiano das pessoas, no setor de transportes, no contato entre diferentes povos e na própria organização do espaço capitalista. Tendo aí como ponto de partida, como princípio básico, a indústria têxtil inglesa, o avanço tecnológico se estendeu para outros setores, como a siderúrgica e o transporte, com os navios e as locomotivas a vapor. Essencialmente, conduzia matérias-primas e escoava a volumosa produção daquela época. A ampliação dos lucros permitiu grandes reinvestimentos, sobretudo na indústria, gerando mais lucros e ensejando maiores reaplicações. Esse processo de reaplicação sucessiva dos lucros crescentes é chamado de reprodução ampliada do capital, ocasionando a sua acumulação. No século XIX, tornou-se necessário um poderoso sistema bancário para gerir esse capital e financiar os produtos da indústria. Nessa nova fase da evolução do capitalismo, agora denominado capitalismo monopolista ou capitalismo financeiro, a concentração de capitais e a formação de grandes monopólios e oligopólios em diversos setores da economia aparecem como características importantes. No monopólio, uma empresa tem vantagem que lhe permite controlar os preços de certos produtos e serviços. No oligopólio, é uma situação na qual há poucos fornecedores de um ou de vários produtos e serviços.
é uma forma evoluída de monopólio, em que um grupo de empresas denomina determinada oferta de produtos e, assim, ela manipula o mercado. Em outras palavras, as empresas de grande porte se associam para determinar os preços dos produtos, controlar o mercado e absorver os concorrentes de menor porte. Ocorre, então, um enfraquecimento da livre concorrência. Muitas empresas e corporações que ainda hoje atuam mundialmente no mercado, elas foram fundadas nessa época. Outra característica importante desse período é a introdução de novas tecnologias e fontes de energia. Muitas empresas empregavam esforços em pesquisas e inovações científicas para aplicá-las em sua linha de produção. Vale destacar que o capitalismo monopolista somente consolidou na primeira metade do século XX. Nesse período, o estrondoso aumento da produção, propiciado pela tecnologia, não encontrou mercado consumidor correspondente e não havia uma política de exportação favorável. A grande especulação financeira e a crise gerada pela superprodução, muitos produtos e poucos compradores. Isso causou uma queda brutal nos preços. Com isso, o valor das ações de grandes grupos empresariais despencou na Bolsa de Valores de Nova York, causando um abalo que ficou conhecido como a crise de 1929. No início do século XX, embora os trabalhadores recebessem salários, as condições de trabalho nas fábricas não eram boas. As jornadas eram longas, faltava equipamento de segurança e as condições de higiene eram precárias. Além disso, em diversas fábricas, empregava-se a mão de obra infantil. Quase todos os direitos trabalhistas existentes hoje são fruto da luta dos trabalhadores ao longo da história. Para conquistar esses direitos, os operários organizavam diversas greves para chamar a atenção dos patrões e das autoridades sobre as condições de trabalho degradantes no interior das fábricas. O impacto da crise econômica mundial sobre vários países fez com que alguns governos passassem a adotar políticas específicas de satisfação das necessidades sociais. Estruturou-se, então, o chamado Estado do Bem-Estar Social. Segundo essas novas determinações, o Estado Nacional assumiu o papel de mediador nas relações estabelecidas entre a sociedade e a empresa, defendendo os interesses dos trabalhadores e dos consumidores e apoiando as atividades sindicais na conquista de melhores salários e melhores condições de trabalho também. Em alguns países industrializados, desenvolveu-se um sólido sistema assistencial que garantia à população o acesso a excelentes serviços de saúde, de educação, de habitação, de previdência social, de direitos de pensão, dentre outros direitos conquistados. Após a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente a partir dos anos 1970, o capitalismo atingiu uma nova fase chamada de fase informacional e global. Essa fase também é chamada de terceira revolução. Essa fase que também acontece, a chamada terceira revolução industrial, a revolução tecnocientífica ou ainda é chamada de revolução informacional. Nesse novo sistema do capitalismo informacional, o aumento de produtividade e aceleração dos fluxos de mercadoria, de capitais, de informações mediadas por altas tecnologias como robôs, satélites, computadores, fibra óticas, internet e de pessoas são algumas das características dessa fase. Outra característica é a importância do conhecimento, o qual envolve saberes específicos e pressupõe muita informação, daí o nome capitalismo informacional.
É informacional porque a geração de riquezas, por meio da produtividade e da competitividade entre as empresas, países, regiões e pessoas, depende da informação e do conhecimento. Depende, principalmente, da capacidade tecnológica de processar a informação e de gerar o conhecimento. Nas últimas décadas, surgiu uma nova economia informacional e global. Informacional porque informacional porque a produtividade e a competitividade dependem da capacidade de diferentes agentes de gerar e processar a aplicação informacional, a aplicar a informação baseada em conhecimento. E global porque as atividades produtivas se organizam em escala global, diretamente ligadas a uma complexa rede de conexão entre agentes econômicos e o que faz com que nenhum país fique fora do interesse das grandes corporações e dos fluxos de capital. Nos atuais centros industriais típicos da terceira revolução industrial, é grande a concentração de indústrias de alta tecnologia ligadas à robótica, à telecomunicação, à informática, à biotecnologia. Cada vez mais se ouve falar em química fina, biologia molecular, microbiologia, física nuclear e nanotecnologia, dentre outros. Nanotecnologia é o avanço tecnológico em miniaturas, como por exemplo, cada vez mais vai diminuindo o tamanho dos equipamentos tecnológicos que nós usamos e com uma maior capacidade de, de, de guardar dados, uma maior capacidade de armazenamento de dados. Essa é a definição de nanotecnologia. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e a sua consolidação em todo o mundo. Na prática, ela é vista como o total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelo sistema de comunicação e de transporte. A globalização corresponde ao atual estágio do capitalismo, também caracterizado pela forte integração e pela interdependência entre os países, entre as empresas, entre as pessoas de todo o mundo. No capítulo 3 do livro didático de Geografia, nós estudaremos mais aprofundadamente o que é globalização, as características, como ela se desenvolveu, como é que está hoje. Então, mais para frente, nós veremos esse conteúdo mais detalhado.